Novidades sobre a renovação de contrato de Abel Ferreira no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os 3 temas. Já Carlo Ancelotti abriu mão de um caminhão de dinheiro da Arábia Saudita para treinar a seleção brasileira. Tem novidades importantes do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção. Confirmou em entrevista nesta terça-feira que tem acordo com a CBF e será comandante do Brasil a partir de 26 de maio. Mas a informação principal vem agora. Antes de fechar com a CBF para ganhar 5 milhões de reais por mês, o Ancelotti recusou ofertas gigantes para trabalhar na Arábia Saudita. O Fundo Soberano da Arábia Saudita procurou o Carlo Ancelotti para colocar à disposição 2 clubes de lá, o Al Nassr e o Al Hilal. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo e o Al Hilal o time onde trabalhava o Jorge Jesus e também o Neymar. Caberia ao Ancelotti escolher em qual clube trabalhar com salários de 14 milhões de reais por mês. A proposta era de 30 milhões de dólares por temporada, que equivalem a 169 milhões de reais por ano. Você divide por 12 e chega a esses 14 milhões de reais mensais. O Ancelotti preferiu o desafio de comandar a seleção brasileira, tentando acabar com um longo jejum de títulos em Mundial. Na próxima temporada, o Brasil completa 24 anos sem taça. Ainda que vá ganhar muito menos, o Ancelotti está em busca de visibilidade e com a ideia de se aposentar, quebrando esse longo tabu e fazendo da seleção brasileira a primeira 6 vezes campeã da Copa do Mundo. A pergunta que eu quero deixar para você: a escolha do Ancelotti foi boa e vai dar certo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Novidade importante sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel há bastante tempo, é esperado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele mora em Portugal e costuma atender seus clientes de lá, mas vem ao Brasil para resolver uma série de problemas e pendências. Entre elas, a discussão com o Palmeiras para a renovação do contrato. Leila Pereira tem feito enorme pressão para que o Abel tenha seu contrato renovado até dezembro de 2027, quando vence o segundo e último mandato dela como presidente. O atual contrato do Abel com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro desse ano, ou seja, podemos estar vivendo os últimos meses da passagem do Abel. No início da temporada, em meio a maus resultados do Campeonato Paulista, o Abel chegou a afirmar que era a última temporada dele e que ele iria embora do Brasil. A Leila Pereira esperou o momento ruim passar e agora, diante da sequência positiva, com liderança no grupo na Libertadores, com liderança do Campeonato Brasileiro, ela reforça a intenção da permanência do treinador com direito até a um reajuste salarial. Importante lembrar que Leila e Abel têm uma relação extremamente boa. Importante lembrar que foi a Leila quem acabou com um enorme problema de 5 milhões de euros que atormentava o Abel Ferreira. Ele assinou um pré-contrato com o Al Sadd do Catar e vinha recebendo essa cobrança na FIFA. A Leila acabou chegando a um acordo com o clube qatari, envolvendo até uma grana que o Palmeiras receberia de bônus pelo Giovani e descontando também uma bolada a que teria direito o Abel Ferreira. E é baseado nessa ótima relação entre as partes que o Palmeiras quer renovar o contrato do Abel antes mesmo da realização do Super Mundial de Clubes. Hora de informação exclusiva, quero contar que o Cruzeiro também está de olho no zagueiro Alan Franco, 28 anos de idade, argentino, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Já havia repercutido com vocês nos últimos dias sobre o interesse do Palmeiras. Informação, inclusive, que causou desconfiança no São Paulo. O tricolor tem encontrado muita dificuldade em renovar o contrato com Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas e dentro do São Paulo há a convicção de que existem outros clubes brasileiros trabalhando para tentar convencê-lo a não renovar com o São Paulo para assinar um pré-contrato a partir de julho. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e um especialista em contratar jogadores em fim de vínculo, é um dos entusiastas da ideia e já levou o nome do Alan Franco para ser avaliado pelo Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que tem carta branca para contratar quem ele bem quiser. Alan Franco, que é desde a temporada passada o principal defensor do São Paulo. Ele havia sido comprado do Atlanta United dos Estados Unidos por R$1,5 milhão desde que chegou ao Morumbi. São 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. Hora de falar sobre o Palmeiras, que fez oferta oficial para a compra de Gabriel Grando, goleiro de 25 anos de idade que é reserva no Grêmio. E a ideia do Palmeiras é contar com Gabriel Grando já na janela da metade do ano, de 1º a 10 de junho,
quando a FIFA vai permitir que clubes que disputam o Mundial ou não possam se reforçar. O Palmeiras gostaria de levar o Gabriel Grando para a disputa do Super Mundial, se juntando a Everton e Marcelo Lomba. Goleiro muito bem avaliado dentro do Allianz Parque, mesmo jogando muito pouco. Foram 7 partidas na atual temporada. Em 2024 ele havia sido emprestado ao Cruzeiro, onde nem sequer estreou. Proposta do Palmeiras ao Grêmio gira na casa dos 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões de reais. E o Verdão aguarda por uma resposta do Grêmio para os próximos dias para que sacramente esse acordo o mais rápido possível. Repito, a ideia alviverde é ter o Gabriel Grando no Super Mundial de Clubes acompanhando e se tornando um reserva imediato do goleiro Everton. Em relação a Leonardo Jardim, goleiro do Vasco e outro sonho do Palmeiras, informação que o Verdão recebeu é de que o Léo Jardim vai ter seu contrato prorrogado de forma automática pelo Vasco, o que inviabiliza um acordo com o Cruz Maltino. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Brian Palacios e Fausto Vera. O Brian com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Por falar no Palmeiras, deixa eu trazer uma informação curiosa. O Verdão é de longe o clube que mais faturou com Libertadores da América em 2025. Você sabe que dinheiro chama dinheiro, né? E o Palmeiras é a grande prova disso. Clube que já havia tido um superávit em janeiro e fevereiro de 159 milhões de reais, tudo por causa da venda de atletas. Sobre a grana que o Palmeiras está recebendo a mais do que os outros na Libertadores. Todo mundo que participa da fase de grupos da Libertadores tem direito a 3 milhões de dólares ou 17 milhões de reais, essa cota é igual. Mas a Conmebol, para estimular os times a buscarem 3 pontos, paga 330 mil dólares, que equivale a mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais ao time que vence partidas. Então, se você venceu, você embolsa essa grana. O Palmeiras já venceu 4 partidas, os 4 jogos que ele fez, 100% de aproveitamento. Dessa maneira, foram 7 milhões e 200 mil reais apenas com prêmios graças a vitórias. Então, somando os 17 milhões da participação na fase de grupos com os 7 milhões e 200 mil das vitórias, além de mais 7 milhões de reais pela classificação às oitavas de final, essa classificação já está garantida depois de 4 vitórias, dá para contar que o Palmeiras embolsou, somente com prêmios na Libertadores, 31 milhões e 200 mil reais. Importante, nem estou colocando nessa conta as bilheterias, até porque o Palmeiras costuma levar bastante gente ao Allianz Parque. Então é isso, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e inscrever-se no canal.
Ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente postar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos com tudo, vamos com tudo, vamos pra cima. Fui.